Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos aqui. Tentamos na segunda-feira e ocorreu um probleminha. Então vamos para a segunda tentativa da semana. Porque diz aquele ditado que eu não gosto muito, a gente vai para frente. Persistimos bastante. E vamos chamar o Marcos, sem mais delongas. Enquanto ele vai entrando aí, chama o seu amigo, chama o seu inimigo, chama o seu parente e Bora lá? chama o Boa Marcos que noite. chegou agora. Já estou aqui na área. Vamos ver se hoje não. Hoje não vai cair. Não, hoje não tem chuva, né? Não tá A gente tá chovendo hoje. com. Você falou não vai cair, eu lembrei de um time aí um tempo atrás que ficava com É, esse negócio, não vai cair, não vai cair. pois é. Também teve uma É, presidente que teve um problema aí, mas vamos embora. bora. Hoje o assunto é lucro presumido, benefício fiscal. É um mito ou uma verdade? Então, primeira coisa, já direto e reto para a gente ser objetivo, não é benefício fiscal. Uhum. Muita gente talvez pode estar falando isso, mas tratar como benefício fiscal sempre foi um problema. E uma das questões que entra no benefício fiscal é que essas mudanças estão em vigor, né? E não é benefício fiscal. E a gente vai sanar isso aqui de uma vez por todas, essa dúvida, se é, se não é e por que que é. É isso aí. Bom, mas vamos em frente. É, a gente estava falando, né? Hoje eu tô com o Falando olho meio sobre. dolorido, tá, gente? Então, A gente até ouve falar, né, que é da questão, né, que o lucro fiscal não é um benefício fiscal, né? Mas todo mundo acha que isso até parece que é um absurdo. Mas provavelmente você já ouviu ao contrário do seu contador, do seu sócio, até de especialistas tributários, né? Mas aí tratar o lucro líquido, o lucro presumido como benefício é um erro, né, Josmar? e é um Então, problema. Porque o benefício fiscal, para começar, não teria se você tivesse prejuízo. E você paga o lucro presumido mesmo tendo um prejuízo contábil. Então, porque você presumiu um lucro. Então, o benefício fiscal já começa aí. Não é um benefício fiscal por isso. Segundo ponto que não é benefício fiscal, alíquota zero benefício fiscal, imunidade pode ser benefício fiscal, redução de base de cálculo benefício fiscal. Isso, de fato, tem uma função de reduzir o valor de um imposto. Agora me diz aí, o lucro presumido reduz alguma coisa? Então, já que ele não reduz nada, Marco, fala para mim aí o que é de verdade o lucro presumido. ah, eu comentava, né, recentemente que o lucro presumido, o governo não quer nem saber o quanto você lucrou de verdade, né? Ele presume um percentual fixo de lucro com base no seu faturamento e cobra o imposto sobre essa base. Então, assim, essa base ela pode variar desde 32%, né, para alguns segmentos, caso serviço principalmente, e 8%, né? Você acha que parece uma vantagem, mas isso é um problema, porque veja só, a gente falou que ele tributa, atribui um percentual de base de cálculo sobre o seu faturamento. Será que você teve resultado? Uhum. E você tendo resultado, você não tendo resultado, melhor dizendo, será que você deveria pagar imposto? Ou será que o lucro presumido, partindo desse pressuposto, ele é um benefício, né? É verdade. Então, assim, o lucro presumido, na verdade, é uma ficção, né? Ele Uhum, imagina que você tem um lucro ali uhum. e que não funciona. Então, uma empresa aí que fatura, por exemplo, o Marcos falou dos serviços. A base de Serviços. cálculo normalmente de serviços é 32%. Vamos entender, base de cálculo é o valor pelo qual o fisco entende que você teve um lucro. Então vamos pegar uma escola. Uma escola, normalmente uma escola, e a gente tem isso, pode falar com propriedade, porque a gente inclusive trabalhou com a empresa que saiu para o lucro real, nem presumido passou,
porque ela saiu do Simples por algum motivo, e aí iriam calcular o lucro real, o lucro presumido, e o lucro presumido é desvantajoso, porque a margem da escola é baixa. Então, se a escola fatura R$ 1 milhão, ela vai pagar um imposto presumido sobre um lucro presumido de 32%. Então, a gente está falando aqui que a escola tem um lucro de 30%, 32%, para ser mais 32. exato. Não tem, nenhuma escola tem esse resultado. São poucas instituições que, se não for online, que é diferente, vai ter esse valor de lucro efetivo. E aí, você pega uma escola que normalmente no começo do ano não tem tanta receita, ou está recebendo anuidade, enfim. E ela pode ter um prejuízo no primeiro trimestre. E ainda assim vai pagar o lucro presumido sobre 32%. Então, qual é o benefício disso? Nenhum. Nenhum, não tem benefício. Eu acho que a gente até poderia falar de um benefício. Eu acho que eu não gosto de usar essa palavra porque acaba gerando uma confusão, mas talvez o lucro presumido, eu diria hoje que ele pode ser mais indicado, talvez, no momento realmente que você faça um cálculo de maneira que, se for uma empresa de serviço, como o Josmar deu o exemplo aqui agora, que a base de cálculo seja os 3%, ou seja, o governo presume que seu negócio tem um lucro de 32%. Só que isso depende de fato de um cálculo, né? Um cálculo comparativo com outros regimes, no caso, o lucro real, por exemplo. Se o seu lucro ele for maior do que 32%, pode ser que aí isso, o lucro presumido, seja interessante. Por quê? Ele limita a sua base de cálculo em 32. Exemplo, se você tem um negócio muito fantástico que ele dê 40% de resultado, se a gente imaginar que o lucro presumido ele limita a base do cálculo de imposto de renda e contribuição em 32%, ora, você tem ali É, um um certo, exemplo um clássico certo disso, benefício. mas é um benefício de cálculo, não é um De benefício de cálculo, pagar, né? de governo Exato, abrir mão exato, de. Porque a exato, outra via também existe, quem tem o prejuízo e paga do mesmo jeito como exato. a É. escola. E nesse Aham. exemplo que você citou, por exemplo, de lucros ou de custos Uhum. baixos que justificam eventualmente aí, por exemplo, ser do lucro presumido, normalmente é a empresa de compra e venda de imóveis, que Uhum. constrói para vender ou compra para vender. As empresas de locação também têm Uhum. essa vantagem de optar pelo lucro presumido. Porque o lucro Uhum. real, elas teriam o quê? O aluguel ela recebe. Ali o Uhum. condomínio, o IPTU, uma despesa com manutenção, que de repente nem é considerada despesa, o Uhum. fundo de reserva dos condomínios seria uma despesa. Então, temos sim algumas atividades com o mercado digital também, que já está falando do Simples. Alguns têm margens superiores a 40%. Está mais difícil hoje, mas tem sim. Então, a gente tem alguns exemplos positivos, mas ainda assim, não é, porque ele não substitui, é um negócio optativo. Então, não é um benefício fiscal. Não E é. a prova que não é um benefício fiscal, essa live vai ser até bem rápida, porque acho que é importante a gente falar o que interessa, é que existe um demonstrativo de gastos do governo, demonstrativos de gastos tributários. E aí eu vou te dizer quando que foi que o lucro presumido apareceu nesse demonstrativo. O lucro presumido está lá na lei de 1999. E quando que o lucro presumido entrou nesse demonstrativo de gastos tributários, essas desonerações, digamos assim? Nunca, nunca esteve lá.
nunca esteve lá, e é por isso que, se fosse um benefício, estaria lá. E outra, né? Além disso, né? Se a gente considerar o lucro presumido, ele acaba, inclusive, afastando benefícios reais, né? Exemplo, uma empresa do lucro real, ela que tem prejuízo, ela pode usar, né, esse prejuízo mensal para abater o que a gente chama de base de cálculo negativa, né, do lucro do imposto de renda para abater de impostos, possíveis impostos que ela venha a gerar no futuro. E no lucro presumido isso não existe. Você, É por verdade. exemplo, Você perde o crédito e fica com a dívida. exatamente. Então, isso assim, além de tudo, o lucro presumido não traz essa possibilidade. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: a apuração no lucro presumido basicamente é trimestral. Então, no trimestre, imagine que você apurou um lucro na última linha ali, você não apurou resultado. O que que vai acontecer? Você vai pagar imposto de qualquer maneira. Porque a base de cálculo é o seu faturamento. Então, se você deu resultado, se você não deu resultado, pouco importa. Vamos para o próximo trimestre, que é o que importa para efeito do lucro presumido. Diferentemente do lucro real, que um mês você tem prejuízo, o outro mês você tem resultado, você vai fazendo um jogo de compensação ao longo do ano, e se isso no final, né, de 12 meses, você virar com um crédito, uma soma de prejuízos acumulados, você consegue utilizar essa base, esse saldo, para abater de É. imposto de renda futuro. É mais ou menos como funciona na pessoa física, né? A pessoa ali vai tendo as retenções do salário dela no mês a mês e, eventualmente, ela tem despesa médica que a empresa não considera, porque é descontado do salário. Ela tem ali despesa escolar, que também não entra na declaração. E no final do ano você faz uma declaração de ajuste anual. E geralmente você restitui se você pagou a mais, ou você complementa o pagamento se você pagou, se teve retenções a menos. É a mesma coisa o lucro real. Você vai fazer esse jogo de compensação que o Marco citou, e no final de um período você pode ter um complemento ou uma restituição, ou fazer uma compensação do valor que você recolheu a mais. No lucro real você faz isso. No presumido, não tem essa jogada, não tem essa regrinha, não. Você simplesmente só paga, e se você tiver um prejuízo, não compensa nada, porque o governo entende que é uma opção. E se Ó, fosse um aí, benefício fiscal mesmo, ele seria é, justo. Eu e, e, paguei. e olha que curioso, né? Essa questão do benefício fiscal. O Josmar citou que existe o demonstrativo dos gastos tributários e que isso não o lucro presumido não aparece como benefício fiscal. E agora, em 2026, para corroborar ainda com esse demonstrativo, foi criada uma obrigação chamada DIRB. E nesse relatório que trata de é uma declaração onde as empresas precisam declarar todos os benefícios fiscais, o lucro presumido também não aparece Isso é bem nessa. lembrado, porque a DIRB ela foi criada lá em 2024 e agora em 25, vigente para 2026. Inclusive, lucro real, por exemplo, pode diminuir o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, lá no imposto pago. E aí aumentou-se esse rol de atividades Uhum, elencadas nessa DIRB, não lembro o número da norma agora, mas foi no comecinho de dezembro, de uhum. 80 para dobrou, quase 160, 190, se eu não me lembro de cabeça. Eles repetiram alguns e adicionaram. E é curioso que o lucro presumido, de novo, o governo esqueceu de colocar Aham. um negócio que foi criado lá em 99. Então, assim, que lógica tem isso? Nenhuma. E além disso, né, para piorar ou melhorar a situação, né, se não bastasse o lucro presumido estar sendo tratado como benefício, que na minha opinião, na minha leitura, é Desculpa. uma saúde.
é uma questão assim de confusão de conceito, porque estão querendo falar de benefício confundindo de fato com regimes, né? Agora, no apagar das luzes também de 2026, foi instituído uma nova tributação para as empresas do lucro presumido, que é uma tributação para aquelas empresas que faturam acima de 5 milhões de reais por ano, ou Uhum. seja, 1.250.000 a cada trimestre. O que exceder esse valor teria uma tributação adicional de 10%. Então, qual que é o benefício que nós estamos tendo aqui, Quer né? dizer, é um benefício que ele aumenta o imposto. Uhum, exatamente. Aí Então, falando disso, a gente tem que dar um exemplo prático para a pessoa fixar aham, isso, que é para entregar de fato alguma coisa prática. uhum, Se a pessoa faturou, por exemplo, isso afeta demais mercado sazonal, a gente tem que ter isso na uhum, cabeça, porque exato. fica fixo a ideia de que 5 milhões no ano. Não, a dona Receita chegou no final do período aí e resolveu fazer uma divisão por meios próprios. Boa noite, pessoal que está aqui na live. Vinícius, Leile, enfim, Solange. É engraçado isso. Além de aumentar o benefício fiscal para ele, né? Ainda pegou e resolveu colocar fracionado esse valor de 5 milhões de reais de limite de faturamento num período específico. Então, ela colocou 1.250.000 para cada período. O que significa? Que você pode vir a pagar imposto a mais num trimestre, no começo do ano, por exemplo, porque vamos imaginar o mercado de café, que vende a safra ali entre maio e junho. Ela floresce ali entre setembro, enfim, a colheita acontece mais ou menos nesse período. Aí vende toda a safra. Vendeu-se lá, imagina, 4 milhões de reais. Depois não tem mais nada para vender. Uhum, Aí você vai pagar um imposto, porque tem uma regrinha de 1.250.000 em um trimestre, e depois você vai ficar chupando o dedo até o final do ano para poder. E pagou o imposto, morreu no imposto a mais. É justo isso? Não, não é. O faturamento deveria seguir um escalonamento. No primeiro, se eu não faturei, eu não pago. No segundo, eu não pago. No terceiro, eu não pago. Mas ainda fizeram uma salada, porque se permite você fazer umas continhas para compensar o valor. Mas para você entender de uma maneira bem prática, é isso. Se você faturar 2 milhões no primeiro trimestre, você vai calcular 32% sobre o valor de 1.250.000 e depois aplicar a alíquota do imposto de renda e da contribuição social. O excedente, 750.000, você vai majorar em 10% a base de cálculo, então de uhum, 32 vai para 35,2, uhum, e aí você vai calcular sobre 750 esses 35,2 e vai adicionar aqueles 32 originais até 1.250.000. E aí você vai, perdão, aí você vai aplicar efetivamente a base de cálculo final, ou o imposto final. o Então tem percentual dois final. negócios de cálculo. Eu pego Uhum, 1.250.000, calculo 32%, guardo esse valor. Eu pego 750.000 que excedeu, calculo 35%, 35,2% e guardo esse valor. Soma os dois e aí eu vou fazer as adições de receita financeira, por uhum. exemplo, e depois vou ter uma base para calcular efetivamente os 15% de imposto de renda e o adicional, se houver, que nesse caso haverá. E aí, né, Josmar, esse assunto foi tão polêmico, essa questão da tributação adicional dos 10%, que recentemente, agora em meados, né, mexeu tanto com alguns setores da economia, que aconteceu muita judicialização, alegando ali uma irregularidade nessa cobrança, nesse adicional. Inclusive, eu estava acompanhando essa semana a, a segunda instância do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, teve uma decisão agora em 18 de fevereiro que um grupo de empresas ele entrou, né, contra a majoração
dos 10% do lucro presumido e conseguiu uma decisão favorável, afastando essa tributação excedente sobre o lucro presumido. Então, você vê, é uma questão que as empresas, ali, além do seu dia a dia operacional, tem que estar preocupado e correndo atrás de judicialização, na verdade, para garantir um direito ou garantir uma não majoração de uma tributação que já é, de certa forma, elevada, né? Pesada. Pesada. A gente tem Então, que prestar atenção, porque ontem mesmo estava com uma empresa e ela tem exatamente essa questão. Ela tem um faturamento que já é superior aos 5 milhões. O ano passado foi. E aí a conta que tem que ser feita o meu serviço é sazonal? uhum. Pô, porque de repente, quem não vai atingir os 5 milhões, é sazonal, vai perder dinheiro, vai desembolsar o caixa. Tem que E fazer outra, uma conta. o reflexo é direto É no direto. caixa, né? Tá? A pessoa tem que olhar isso e ver se compensa ou não judicializar. Eu Uhum. estava com um perfil de cliente ontem que ele fez a conta e ele não gosta de incômodo, pediu o número final, a gente vai fazer o diagnóstico, porque isso que é importante, não dá para falar com achismo. A gente está com Uhum. a empresa aqui na base, mas tem que fazer diagnóstico. Você tem que saber o número que você tem de fato, aonde você está, quem é você, seja para a reforma tributária, seja para a questão de lucro presumido, para qualquer tipo de cálculo, não dá para fazer assim, eu acho aqui, vou dar um cheiro, vou no feeling. Não, você tem que ter uma base. A base é um diagnóstico. Queira E, você, se você não tiver, você tem que construir uma base para poder depois fazer um diagnóstico. Que às vezes você também vai construir informação sobre Castelo de Areia, por exemplo, do ano passado, que você não controlou seus dados, não tem. Então, a gente tem que fazer um link, um histórico aqui. Qual é o seu histórico? Se você não tem, você constrói. Pelo menos 2, 3 meses. A gente está aqui para isso. Nossa expertise é essa. E aí, resumindo a conversa, mesmo estando na base, é diagnóstico. é, Eu, pelo perfil do é, cliente, eu já sei que ele não gosta de entrar com ação. Mas eu, no lugar dele, entraria, porque afeta o caixa de sobremaneira, sem sombra de dúvida. E você vai ser é, impactado num ano complexo, com muito feriado, eleição, Copa. Ou seja, o dinheiro fica e, mais curto, a produção, em tese, cai, e você. Então, já falando em diagnóstico, você tem que fazer isso para ter certeza, e é o próximo passo sempre para você ter uma certeza, uma referência. Hoje, de novo, a gente está fazendo um diagnóstico de uma empresa, aí uma interno, que quer saber se vai ser lucro presumido, lucro real, e está no simples. Ela já tem uma expectativa de aumento de faturamento. Aí ela tem uma base razoável, mas ainda não está. Chegou aqui na nossa base agora, ela tem uma massa de dados, né, razoável, mas não está complexa, não está completa. Então tem que montar essa base para dar uma resposta mais precisa. eu queria complementar isso que você estava falando, você falou agora há pouco do diagnóstico, e hoje à tarde eu estava fazendo uma conversa com duas pessoas, não tem nada a ver com o simples, com o lucro presumido, mas é justamente para reforçar que as duas pessoas que eu estava falando, elas têm empresas do lucro do simples nacional, né? Mas são situações que a mesma receita ou o mesmo remédio que vale para uma não vale exatamente para a outra. Essa é a Então, resposta. ficou muito claro isso nesse bate-papo, que as necessidades de cada uma eram diferentes. Então, eu não consigo pegar o que eu vou aplicar para uma e replicar para outra sem fazer o diagnóstico. Então, isso vale para lucro presumido E você também, me né? lembrou uma coisa que é importante, a gente tem que ressaltar os dias e as vivências que a gente tem, né? Porque a gente vive de Aham, experiência. uhum, Ontem, nessa mesma reunião, havia ali, uma família que cuida dessa empresa. Já uhum, tem neto, enfim, quase bisneto no negócio. É um patriarca já bem.
consolidado já, Uhum. 90, com mais de 90 anos, é engraçado, mas tá lá firme no negócio. E aí veio essa questão, mas eu recebo o valor, a gente vai mudar um pouquinho aqui a empresa do lucro presumido. Uhum. E o objetivo principal era isso. Só que aí surgiu aquele negócio. E a alta renda? E a minha distribuição de lucro, se eu passar de 50 mil no mês, como é que eu faço? E aí cada um começou a fazer ali a sua explanação sobre o problema de cada um. E aí eu falava, olha, fulano, para você é mais ou menos nessa direção aqui, eu tenho que olhar isso, isso e isso. Uhum. É a mesma família, os mesmos É, comportamentos parecidos, só que aí cada um tem uma demanda específica e diferente. Então, está surgindo no mercado aí uma nova oportunidade, que é você fazer uma gestão de alta renda uhum. para mitigar ou minimizar o impacto do imposto de renda da pessoa física mínimo obrigatório lá, né, no seu CPF, caso você não saiba. Então, é mais um diagnóstico na sua pessoa física que tem que fazer É, para poder encerrar. e olha só, né? A gente está aqui praticamente em meados do mês de março e a gente sabe que a tributação das altas rendas ali, principalmente os 10% sobre o limite mensal de 50 mil, está em vigor desde janeiro. De novo, nessa conversa, é, as pessoas, a maioria das pessoas, ou melhor, dos empresários, não sabem, não estão sabendo ou não estão tendo informação de como lidar com essa questão da tributação sobre rendas, sobre distribuições acima de 50 mil reais. As duas pessoas com quem eu falei hoje, desde janeiro, elas estão transferindo os seus valores como distribuição de lucros acima de 50 Então, mil indistintamente. Então, e o pior, não tem qualquer tipo de orientação do seu, né, do seu assessor, do seu consultor financeiro de como proceder. Então, há muita desinformação. E aí, com base nisso, eu pergunto, né? Principalmente aqui para o público, que é, na verdade, a live aqui é falando do lucro presumido, né? Eu pergunto, será que você que está assistindo a gente sabe se o regime lucro presumido é mais vantajoso para você hoje? até Né? é uma resposta que você dá para saber com um diagnóstico. Então, se a resposta é não sei, diagnóstico tributário é o próximo passo. Você pode entrar em contato com a gente, fazer esse levantamento, manda o direct aqui e a gente vai te fazer um diagnóstico certo. E aí fica o E, convite. Segunda-feira, a gente de novo, às 6h59, tem o Pode Contar Mais Café, da Teotécnica, lá no canal de vídeos do YouTube. Um conteúdo técnico, sem enrolação uhum. e com muita profundidade. A gente gosta de falar as coisas dando exemplos e contando os casos, porque aqui só tem caso real. É jogo de pista, é batalha de campo, não tem nada teórico aqui não. Então, É, tem vale. a nossa comunidade também. Não sei se o Marco quer falar isso. Você Era, está convidado. tá convidado para participar da comunidade, mas só queria reforçar um outro ponto também, né? Quando eu falei da questão lá da decisão do TRF, vale lembrar e dizer que isso é uma medida provisória também, não são medidas definitivas. Então, Positivo. além de tudo, né, existe ali essa insegurança jurídica que, por isso que assim, a gente reforça de fato que a análise, o diagnóstico é sempre caso a caso, porque você pode, falar assim, não, beleza, eu vou entrar também com uma ação né, à luz dessa decisão, porém, isso pode ser derrubado a qualquer momento e você tem que voltar ao status É, quo da situação e acabar tendo que fazer o recolhimento mais para frente. Então, eu isso sou é um importante. tributarista meio copo cheio, eu sempre vou achar que vai dar certo. Então, se você tem que preservar o patrimônio, mas também você tem que defender seu patrimônio. É, Então, é esse que é uhum, a é grande isso. pegada. E Tem é, ações que vão e, se alongar por muito tempo, mas se a gente imaginar que você pode discutir isso por 5, 6, 10 anos, é bom você saber que
De repente é melhor ter uma ação, ainda que transitória, do que definitiva. Mas Por, enfim, por isso que é agradeço importante aí. ali você contar com alguém que tem já, né, uma certa quilômetro rodado, uma experiência de mercado, porque traz esses casos e tem essa percepção, como o Josmar comentou. É Beleza. isso. Beleza? Então, eu agradeço quem ficou aqui até agora, quem ouviu a gente e quem vai ouvir. Manda, carca o dedo no botão, igual eu falo, e manda essa live pro seu amigo, pro seu inimigo, pro seu parente, pro seu cachorro, pro seu vizinho. E até a próxima, que eu acho que é amanhã, né? Que a gente está fazendo uma Não, live. amanhã a gente não vai ter amanhã, né? A gente antecipou, na verdade, essa já Ah, veio para verdade. hoje. E aí, a próxima live agora é segunda-feira, às 19h59, e na outra semana, na quinta-feira, às 19h59 também. E fica o convite para você que não nos segue ou que conhece alguém que acha que é interessante. A gente está quase chegando ao o quanto necessário para fazer a É. live direto no canal da Triotécnica. Então, Uhum. fica o convite aí e também chama seu amigo para seguir a gente bater essa meta. E a semana que vem está direto no canal da Triotécnica. Um abraço, boa noite. Divulguem nosso perfil. Nos ajudem a bater 1.000 seguidores. É, falta pouco, falta Falta pouco. pouco. Até a próxima. Boa Até a noite. próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.